Vamos ver agora alguns casos especiais de matrizes quadradas. Lembrando aqui que uma matriz quadrada n por n é uma matriz que tem n linhas e n colunas. Notação dela nessa forma: A11, A12, etc. A1n, a primeira linha da matriz, que vamos representar a segunda linha, A21, A22, etc. A2n e a enésima linha, AN1, AN2, ANN. Então, temos aqui a representação genérica de uma matriz quadrada com n linhas e n colunas. O primeiro caso de interesse de uma matriz quadrada é a chamada matriz diagonal. É uma matriz cujo elemento A e J ele é tal que A e J é igual a zero se I é diferente de J. Então, essa matriz diagonal ela tem o seguinte aspecto. Vamos ver a primeira linha, essa forma genérica aqui, né? Se I é diferente de J, o coeficiente é zero. Na primeira linha, o elemento A11 tem I igual a J. Todos os elementos na primeira linha, a partir desse A12 até A1n, eles são tais que I é diferente de J. Então, A12, A13, etc., até A1n são zeros. E o A11 não há nenhuma condição fixando o valor de A11, pois, nesse caso, I é igual a J igual a 1. Ou seja, A11 não precisa ser zero. Pode ocorrer que seja, dependendo da forma da matriz que estejamos considerando. Mas, em geral, a matriz diagonal, a gente tem o A11 e todos os elementos da primeira linha são zero. Na segunda linha, o A21, o I é 2, o J é 1. Então, I, 2, diferente de J1, logo A12 é zero. Esse elemento já passa a ser zero. Na segunda linha, primeira coluna. O A22, I é igual a J, que é igual a 2. Não é necessariamente zero. Então, deixa aqui A22. Próximo elemento seria o A23, ou seja, I igual a 2, J igual a 3. 2 diferente de 3, A23 seria zero, etc., até o elemento A2n, que também seria zero, etc. A gente observa o seguinte: na enésima linha, esse elemento aqui é o único que eventualmente pode ser diferente de zero. Por quê? Porque o elemento ANN tem I igual a J, que é igual a N. Ou seja, qual é a característica de uma matriz diagonal? A matriz diagonal tem essa diagonal aqui, chamada diagonal principal da matriz quadrada. Essa diagonal principal constitui eventualmente a única posição onde você tem elementos distintos de zero. Pode acontecer que hajam elementos zero aqui, inclusive todos poderiam ser zeros. E aí a gente teria o caso de uma matriz nula. Mas na matriz diagonal, o que interessa é que todos esses elementos aqui, fora da diagonal principal, eles são necessariamente nulos.
aqui também. Então, a diagonal principal, se a gente fizer uma representação aqui, seria essa parte da matriz aqui, ó. A1, A2, etc., até o elemento ANN. Então, na matriz diagonal, tudo que está fora dessa diagonal principal é zero. Então, por exemplo, um exemplo de uma matriz diagonal 2 por 2 poderia ser menos 1. Então, A1, A2. Necessariamente, elementos fora da diagonal principal são 0. Esse é 0, 0. Isso também seria uma matriz diagonal 2 por 2. Porque a diagonal principal é essa aqui. E os elementos fora da diagonal principal são 0. Ou seja, mesmo que esse elemento na diagonal principal seja 0, isso não impede a gente de classificar essa matriz A como sendo uma matriz diagonal. Exemplo de uma matriz diagonal 3 por 3. Esses elementos da diagonal principal aqui, A11, A22 e A33, tem que ser diferente de 0. Então vamos supor a matriz que tem esses elementos aqui. Todos os outros são 0. Então aqui a gente também tem uma matriz diagonal. Consideremos agora um outro tipo particular de matriz quadrada, que é chamada matriz triangular. Há dois tipos de matrizes triangulares que a gente pode considerar. Vamos considerar aqui o primeiro caso delas. É uma matriz quadrada, n por n, caso genérico. Só que o A e J, ele é 0 se I menor do que J. Neste caso, a matriz A assume a seguinte forma. Aqui, vemos o seguinte. Temos o elemento A11. Só que A11 não satisfaz a condição de I ser menor do que J. Então, A11 não é fixado necessariamente como sendo 0, então a gente mantém a forma geral dele aqui. A11. A12. Aqui o I é 1, J é 2. Então, temos o caso em que A12, 1 é menor do que 2, A12, então, pela definição, tem que ser 0. Aqui é 0. O mesmo acontece com A13, etc., até o A1N, porque 1 é menor do que N, que é 0. Agora consideremos a segunda linha. Temos A21, I igual a 2, J igual a 1. Então, 2, 1. 2 não é menor do que 1. Então, o caso, quando o I é 2 e o J é 1, ele não está incluído nesse caso aqui, porque 2 não é menor do que 1. Então, A12 também não é necessariamente 0. Então, a gente deixa ele na forma genérica. Ele pode ser 0, mas não é imposto como 0. A22 também. I é igual a 2, J é igual a 2, 2 não é menor do que 2. Então, esse elemento aqui não tem porquê ser 0. Já o A23, que apareceria aqui, A23 você teria I igual a 2, J igual a 3. Então, A23 seria 0. Analogamente, o A2N. Então, o que a gente está vendo aqui
é o seguinte, essa chamada matriz triangular, nesse exemplo onde o A e J é igual a zero, se é menor do que J, ele tem o seguinte aspecto. Aqui, a diagonal principal, que ela está aqui, nessa matriz dita triangular, onde o A e J é igual a zero, se é menor do que J, todos os elementos acima da diagonal principal, eles são zero, é o que a gente está vendo aqui. Porque todos esses elementos dispostos aqui, eles têm o I maior do que J, e por definição eles são zero. Há um outro tipo de matriz triangular que seria definido dessa forma aqui. Agora eu coloco A e J igual a zero se I for maior do que J. E nesse caso, o que muda na matriz? A gente tem o A11, o A22, etc. A, NN. Aqui a gente vê o seguinte, quais são as entradas na matriz A, onde I é maior do que J? A gente vê aqui, ó. Aqui a gente tem a diagonal principal, onde I é igual a J. Todos os elementos abaixo da diagonal principal satisfaz a condição do I ser maior do que J. Então, aqui está a diagonal principal. Vamos marcar aqui, né? Diagonal principal. Os elementos abaixo da diagonal principal, todos têm I maior do que J. Então, A21 tem que ser 0, AN1 0, AN2 0, ou seja, todos esses elementos aqui são 0. E esses aqui podem ou não ser 0. No caso genérico, a forma da matriz triangular com essa lei aqui, a IJ igual a 0 se é maior que J, teria esse aspecto aqui. Todos os elementos agora abaixo da diagonal principal, ou seja, aqui, é que são 0. Então, há dois tipos de matriz triangular. A IJ igual a 0 se é menor do que J, tem esse aspecto aqui. Todos os elementos acima da diagonal principal, que nesse caso tem I menor do que J, são 0. E a IJ com I maior do que J, sendo a IJ igual a 0. Neste caso, corresponde a esse caso que está aqui.